Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença, faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Se você que nos assiste tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta nos comentários e se ela for respondida pela espiritualidade, eu posto a resposta no comentário. Feito isso, eu convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Enquanto busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno dos seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume, depois de abandonado. De suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte, nem imitar a coruja agorenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Prece inicial, por favor. Nosso Pai, terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade e postura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais,
para nos assistirem e velarem por nós no céu. Obrigado, Rubem. Amém. Meninas, que vamos ler hoje? Rosinha, por favor. O Fred, o Evangelho segundo o Espiritismo, página 92, a felicidade não é deste mundo, capítulo 5. Qual que é a página? 92. Acabei de achar. Obrigado. Nada. Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso mesmo, isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. O efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades, se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor, de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-las. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na Terra? Ou em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera, tão passageira para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares,
usuais as provas e a expiação, forçoso é que se admita que augures em outros lugares moradas há mais favorecidas, melhores, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anima, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objeto de preparar para as gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot. Comentários? Irmãos, realmente a busca pela felicidade nesse planeta é algo quase que vã, algo quase que utópico mesmo e realizado. Uma frase aqui de Buda que bem exemplifica a questão da felicidade nesse planeta. Se um homem fala ou age com a felicidade o acompanha como uma sombra que jamais o deixa. O que nós temos que procurar, né, meus irmãos, é a reforma íntima. Não há outro caminho para alcançarmos a evolução espiritual. Tanto almejamos para nós e para o nosso planeta tão sofrido, tão atacado, assacado, como vemos ultimamente. Quiçá Jesus nos livre de todos os males, né, que assolam o nosso planeta. Né? Obrigado, meus irmãos. Bom, nós já sabemos que a felicidade aqui na Terra é uma felicidade possível e uma felicidade relativa, porque nós vivemos ainda num mundo, né, com tendências inferiores, porque todos nós temos essas tendências. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fique à vontade. Bom, a gente sempre viu, né, nas propagandas, né, a felicidade é agora, né, a felicidade é o que você pode comprar, o que você pode viajar, né, é o que você pode obter de prazer na vida, de evitar a dor. E esse texto ele é tão atual porque ele mostra que a felicidade ela realmente não está nesse mundo como nós a procuramos, né? Porque justamente nós atrelamos a felicidade
a busca do prazer e a evitar a dor a qualquer custo, né? E quando a dor nos visita, fica muito difícil a gente conseguir ser feliz, porque nós temos o equívoco, né, de ligar a felicidade ao prazer, quando na verdade a felicidade, nós encontramos a felicidade como um subproduto da caridade, de servir. Quando eu ajudo alguém a resolver um problema, isso me dá uma satisfação pessoal, me dá uma certa felicidade. E veja que quando Kardec perguntou aos espíritos, eu não vou me lembrar o número da pergunta, quais eram as condições para se obter a felicidade relativa neste planeta, os espíritos nos respondem 3 coisas: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Em nenhum momento os espíritos nos disseram, né, a posse de tudo quanto eu quiser, de tudo quanto eu posso obter e eu não consigo. E a consciência tranquila, o que nos traz a consciência tranquila? A questão do dever bem cumprido, né? Todos nós estamos inseridos, né, na nossa sociedade para desempenharmos algum tipo de atividade. Se nós fazemos bem essa atividade, isso nos traz satisfação. É claro que existem aí coisas que nos acontecem, né? Doenças, perda de entes queridos, e por aí vai, que abalam as nossas estruturas, né? Não quer dizer que eu tenho que tentar ser feliz a qualquer custo. Quer dizer que eu preciso, né, fazer um ajuste de expectativas em relação à minha vida. Se eu não vim aqui a passeio, né, essa questão de buscar a felicidade a qualquer custo, o prazer, né, de evitar a dor a qualquer custo, está errado. Porque o que nos ensina mais? As coisas boas que nos acontecem ou as coisas que não são tão boas, as coisas que nos trazem sofrimentos? Geralmente são as coisas que nos trazem sofrimentos. Que, elas fazem com que a gente nos reavalie. Eu escutei um dia uma analogia que eu fiquei muito impressionado com ela, né? Imagine que nós estamos num caminho, né? E nesse caminho, ao invés de cercas, né, como a gente encontra na zona rural, vamos imaginar uns elásticos. Então, quando a gente tenta desviar do caminho, esse elástico nos puxa de volta. E se nós planejamos grande parte das nossas missões aqui na Terra, né, quem será a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os problemas, os tipos de problema que nós vamos ter, né? E veja, nós sempre pedimos muito mais dores, muito mais problemas, mas o que faz os nossos mentores? Não, meu filho, minha filha, isso aí você não dá conta. Vem mais normalzinho, mais tranquilinho, você não vai vir nem milionário, nem miserável, né? Vai ter as suas dificuldades, e mesmo assim o que a gente faz? Ah, mas, né, até muita gente fala, eu não pedi para nascer, eu não pedi para que isso acontecesse na minha vida. Então, tudo isso é uma forma de nós aprendermos. Nós estamos aqui numa escola, né? E a Terra é ao mesmo tempo um hospital, e no hospital tem o quê? Doentes, uma penitenciária, e o que tem na penitenciária? Criminosos, né? E uma escola, nós somos alunos, né? E uma vez, acho que foi Chico que perguntou a Emmanuel, ou algo assim, que quem são os criminosos, né? Somos todos nós que não fomos descobertos. Então, todos nós temos um passado complicado, né? Basta imaginar, há 200, 300 anos atrás, uma sociedade com costumes mais acelvajados, né? Podemos ter sido
donos de escravos, né, podemos ter feito barbaridades, né? Então, fomos todos chamados a refazer esses caminhos perdidos. Comentários? Rubem, nenhum comentário? Leandro? O Fred, fico pensando aqui, se a gente está na nossa melhor encarnação, né, que a gente sempre vê isso, né, que a melhor condição é essa, né, dessa encarnação atual, pelas nossas vivências e as nossas aprendizagens, esse é o motivo, né, para a gente ter uma certa felicidade, porque a gente já conseguiu vencer muitas coisas, né, que, como você diz aí, tempos atrás a gente ainda vivia muito nessa natureza selvagem, né? Eu acredito, assim, que a gente, com todas as conturbações que existem, como a gente vive nessa luta para a gente se conhecer melhor e se modificar, isso é um motivo para a gente ter uma felicidade relativa, porque eu acredito assim que a felicidade não vem do material, né? Porque o material é tudo passageiro, mas essa mudança da nossa condição e a aprendizagem que a gente tem a oportunidade de adquirir, isso sim eu acho que traz uma felicidade. É claro que a gente sabe que tem muita coisa, né, que ainda nos traz assim muita tristeza de tudo que a gente vê no planeta hoje, mas um pouquinho de felicidade a gente consegue conquistar, né? Obrigada. Obrigado a você, Roseli. Rubem? Elite, temos aqui um ensinamento sobre a temática de hoje no Evangelho segundo Chico Xavier. Expresso. Acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, procede do trabalho e todos nós, de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz de consciência tranquila pelo dever cumprido e cresce no de cada pessoa à medida de fazer a felicidade dos outros, sem pedir felicidade para si próprio. Muito bom, Rubem. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Vou então passar para as vibrações. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui todos nós reunidos em seu nome e imaginando esse nosso compromisso, né, de estar junto à espiritualidade. Esses amigos espirituais se programam e se dirigem às nossas casas, preparam esse ambiente com tanto carinho, fazem a limpeza dos miasmas, das construções negativas, né, dos nossos pensamentos, e trazem todos aqueles irmãos mais necessitados, para que eles possam também ouvir essas palavras, que são tão necessárias a eles quanto a nós próprios, porque todos nós aprendemos com esse intercâmbio. E reconhecendo todos nós que temos muitas bênçãos, muitos motivos para agradecer
desde as pessoas que nos cercam, as oportunidades diárias que temos para fazer o bem. Vamos então vibrar por todos aqueles que estão em sofrimento. Muitas vezes, sofrimentos muito mais atrozes, difíceis que os nossos próprios. E é claro que muitas vezes, né, olhamos para aqueles que parecem ter sido mais favorecidos, né, mas nós esquecemos geralmente de olhar para baixo, para aqueles que sofrem muito mais do que nós. Vamos endereçar então vibrações de paz, de amor, de alegria a todos esses irmãos mais sofredores, inicialmente por todos aqueles que se despediram da vida física pela infeliz porta do suicídio. Que todos eles possam ser amparados. Que você que está em casa nos ouvindo possa pensar naquelas pessoas que você teve conhecimento que tomaram essa tão triste decisão. E de nosso lado, nós lembramos do Luiz, do Charles, do Fred, do Elias, do Alan, do Bruno, da Verena, da Juliana, da Gabriele e de tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados, bem como também as suas famílias, pois nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de destruição, de tristeza, de incompreensão. Mas todos nós somos espíritos imortais. Não existe morte. Vivemos ainda pelos irmãos encarnados que sofrem de obsessões. Muitas vezes as entendemos como cruéis, mas nós sabemos agora que toda obsessão é de alguém que foi ferido nas suas mais caras afeições. E muitas vezes esse espírito, ele não conseguiu perdoar aquele que ainda vive na carne. Então peçamos a Jesus que ampare tanto aquele que ainda persegue, quanto aquele que é obsidiado, sabendo que todos esses laços um dia serão refeitos. E que, na verdade, o único jeito de nós nos livrarmos de qualquer obsessão que seja é mostrarmos a esse irmão sofredor que, embora tenhamos feito todo tipo de maldade, nós não somos mais aqueles. Pelo menos, ainda que estejamos ainda repletos de defeitos, de vícios, estamos nos esforçando por fazer diferente. E isso, para a misericórdia divina, basta esse nosso esforço. Quando nós conseguimos colocar 10% do nosso esforço, a espiritualidade entra com os 90% que faltam. Então, peçamos a Jesus ainda que ampare aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam amparadas, auxiliadas. Pensemos ainda em todos aqueles homens e mulheres que detêm o poder na Terra em missão tão difícil, tão complicada, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Pensemos ainda em todos os homens e mulheres que fazem a caridade, não são manchetes dos jornais, nas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, os centros espíritas, todos os lugares onde há o acolhimento de espíritos e de encarnados como nós, por essa doutrina maravilhosa que nos consola,
não nos retira a dor, mas nos explica, fazendo que possamos entender esse mecanismo como algo que necessitamos para o nosso crescimento. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres. Ainda que muitas vezes possamos falhar, e que possamos fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Rubem, pedi para você fazer a prece e depois, eu não sei quem sabe aí a prece, a oração de São Francisco, puder fazer. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Vou fazer o pedaço aqui que eu lembro. Senhor, fazei com que possamos perdoar mais do que sermos perdoados, compreender mais do que sermos compreendidos, que possamos amar mais do que fomos amados. Eu esqueci do restante, mas não vale a intenção. Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Uma boa Amém. noite a todos. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.